No YouTube a gente vê muito vídeo de dica para iniciante e vídeo de dica para avançado. E todo mundo esquece dos intermediários, que é a maioria. Então eu vou deixar agora para vocês aqui 9 dicas para você intermediário. Já clica no gostei, se inscreve no canal. O que eu sempre falo para os meus alunos da consultoria, então número 9. Nem tudo que é grande é bonito, vocês têm que focar músculo fraco, tá? Quando você é iniciante não tem como você saber o que é fraco, então não faz sentido. Mas intermediário, uma boa parte, principalmente quem tem o percentual de gordura um pouquinho mais controlado, a gente consegue ter uma boa ideia. E é um ótimo momento para se trabalhar isso. Por quê? Porque quando você está muito avançado, aí você já tem potencial de ganho pequeno. Então para você melhorar um músculo fraco demora muito tempo. Quando você é intermediário, você ainda tem muito quilo para explorar e você direciona para os locais certos. Então deem atenção para os músculos fracos de vocês. Número 8, mas não só, por exemplo, o meu ombro é mais fraco do que o meu peito, então eu vou focar o ombro, isso é legal, tá? Mas uma outra coisa, que eu até falei no meu curso de como montar um treino e periodização do zero, vocês têm regiões fracas de uma determinada musculatura. Então, por exemplo, eu tenho o meu superior de peito ruim em relação à parte medial. Então, às vezes o meu peito ele é bom para o meu físico, mas só a parte superior é ruim. Então eu vou focar essa parte. E aí sempre tem um engraçadinho para falar assim, nossa, mas a eletromiografia mostra que não tem diferença. Você não consegue só ativar o superior de peito, você... Tá. Muito legal essa história, mas o que importa é o que interessa. Frase brilhante, não é mesmo? Então já clica no gostei e se inscreve no canal. A verdade, pessoal, é que o que a gente observa na prática, sim, movimentos específicos causam detalhamentos específicos. Nenhum fisiculturista do mundo tem dúvida disso. E a gente está falando da altíssima performance. Então, com certeza, um supino inclinado vai trabalhar mais a parte superior do que um supino reto. A gente vê isso na prática. Então, foquem as regiões fracas dos músculos que, de repente, são fortes seus. Número 7. Peso livre é legal, máquina é legal. Por que eu tô falando isso? Porque lá na caixinha de perguntas do Instagram, que eu abro todo dia, me manda só lá, o pessoal fala, Leandro, é melhor treinar com peso livre, né? Outros já falam assim, eu não tenho acesso à máquina, então não vou conseguir evoluir. Gente, as máquinas antigamente eram uma porcaria, certo? Eram muito ruins, hoje são muito boas, e hoje sim vale a pena a gente fazer máquina. Mas não é que sem máquina não vai conseguir construir. Então, faça máquinas, faça cabo, faça Smith, faça peso livre. Tenha de tudo no seu treinamento. Mas a minha academia hoje não tem. Então tá bom, treina com o que tem. Se chegar num determinado momento, me lesionei, preciso de um detalhamento específico, aí vai chegar, o shape vai pedir, e aí você vai ter que atender. Aí você vai buscar uma academia que tenha o que você precisa. Normalmente, quem precisa de máquinas muito elaboradas, tá uma remada com a puxada que gira no final, isso é gente avançada, tá? Uma remada máquina aí vai atender 99% das pessoas. Número 6, não é porque você é intermediário que você não vai utilizar técnica avançada de treino, certo? O que eu sugiro aí? Uma técnica avançada de treino para cada grupo muscular. Isso é um ponto de partida. Um músculo que você tem fraco você pode ter mais, um músculo que você tem forte você não tem nenhuma, né? Não necessariamente precisa ter. Mas vamos colocar assim que é bem-vindo você ter técnicas avançadas de treino. E aí a gente tem uma cacetada, né? Aí, drop set, rest pause, bis set, super set, strip set, drop set, enfim. Aí vai de pesquisar e ver o que adapta melhor. Número 5, carro-chefe, treinar até a falha. Então eu já cansei de falar isso aqui no canal, no Instagram. Qual que é a máxima dos meus alunos da consultoria? Treinar até a falha. Esse é o primeiro, é a base da pirâmide. Não está em cima ou está embaixo? Não, eu quis dizer que é o mais importante, que é a base da pirâmide. O mais importante de tudo é você treinar até a falha para evoluir o mais rápido possível. Leandro, mas tem uma pesquisinha que fala, essa pesquisinha vem de droga, você está falando baixinho? Não. Essa pesquisa fala que você consegue resultados sem treinar até a falha. Beleza, muito legal. Você também consegue sair de São Paulo e ir para Bahia a pé. Mas isso não quer dizer que é o mais eficiente. Você não está aqui assistindo o vídeo buscando resultado. Você está aqui buscando o melhor resultado. E o melhor resultado vem com o treinamento até a falha. Obviamente dentro de uma periodização, tá? Número 4. O intermediário, ele precisa de isoladores e compostos, porque ele ainda tem volume para explorar. Então exercícios compostos, supino, agachamento, terra, remadas, isso tudo é muito bem-vindo. Mas ele também já começa a ver um aspecto do shape dele que ele fala, eu preciso focar nessa parte.
E aí os isoladores são importantes. Então tenha os dois no treinamento de vocês. Número 3, uma sugestão que eu também deixo às vezes para os alunos da consultoria. Faz uma avaliação postural. Alguns shapes faltam postura mesmo. Tem uma escoliose, tem uma cifose, uma lordose, todas essas oses aí, é dose. Ai, que porcaria, que vergonha, meu Deus. Edita isso e tira, mas não tirou, desgraçado. Não, mas é sério, pessoal, faz uma avaliação postural, não é caro, os amiguinhos fisioterapeutas vão cobrar muito baratinho, e aí você consegue ver se seu shape precisa de algum RPG, Reeducação Postural Global. Número 2, nesse momento, a sua força está progredindo, certo? E os exercícios compostos, eles estão aumentando consideravelmente a carga. E às vezes o condicionamento cardiorrespiratório não dá conta. Então faça aeróbico visando aumento de performance. Então não um aeróbico em jejum, mas um aeróbico com alguma intensidade, tá? Por exemplo, 150 batimentos por minuto, alguma coisa próxima disso. Depende da sua idade, né? Mas mais ou menos uns 150 batimentos por minuto é um bom valor para você progredir condicionamento cardiorrespiratório para poder hipertrofiar mais. Para você levar um agachamento até a falha, mas não porque seu coração parou de limitar o final do exercício, e sim porque o seu quadríceps não aguentou. Quando o coração ou o pulmão para o exercício antes da musculatura, isso é muito ruim para quem está querendo construir músculo. E número 1, suplementação, certo? Creatina e beta-alanina são sensacionais e são específicos da modalidade. Portanto, a suplementação dos dois para quem pratica musculação em bulk e cut não interessa, vai ser muito bem-vindo. O iniciante usar não faz muito sentido porque ele não consegue chegar até a falha muscular. O intermediário ele já consegue chegar na falha muscular, pelo menos em alguns exercícios. Então pode ajudar consideravelmente, certo? Vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou deixar esse outro vídeo aqui com mais algumas dicas que você intermediário com certeza vai se beneficiar. Principalmente porque a gente fala de movimentos da musculação, né? Então nesse momento você tem que começar a melhorar a sua técnica. Dá uma conferida nesse vídeo.